Glória a Deus. Quem está muito feliz, diga glória a Deus. É impressão minha, eu não sei, mas será que só eu que estou sentindo uma coisa diferente aqui hoje, irmãos? Porque Deus já visitou esse lugar. Cheguei aqui já com vontade de chorar, ajoelhei, eu fiquei um tempo maior de joelhos dobrados, sentindo a presença do Senhor. Eu falei, Deus, eu não sou digno de sentir a Tua presença. Não sou digno de sentir a Tua presença. Mas Ele é tão bom. Ele é tão bom que Ele nos visita, irmãos, de maneira sobrenatural. Ontem eu cheguei de viagem. A última cidade que eu estive foi Natal, lá no Rio Grande do Norte. E quando eu desci do avião, entrei no carro, a primeira notícia que eu recebi foi de que o meu avô tinha falecido. O meu último avô. Os meus avós, parte de pai, os dois faleceram. Aí quando foi, agora no início desse ano, se eu não me engano, foi no final do ano passado. Final do ano passado, a minha avó materna faleceu, e quando foi ontem, meu avô Jair Maciel faleceu. Essa semana eu tive algumas más notícias. Foram notícias ruins, notícias difíceis. Mas quando eu estava dentro do avião, irmãos, Deus me visitou com uma frase, e essa frase ficou ecoando dentro de mim. Deus falou assim para mim: o propósito é maior do que o sacrifício. E aí quando eu desci lá no Galeão, eu estava numa hora ideal para chegar na igreja de Itanguá, que eu ministrei a palavra lá. Só que eu levei cerca de 3 a 4 horas para chegar aqui em Itanguá, do Rio aqui, de tanto que estava engarrafado. Aí eu coloquei a minha cabeça e falei, meu Deus do céu, eu viajei, fiquei 15 dias praticamente pregando e cantando, sem parar, cansado, tive nem tempo de ir em casa. Eu falei, não, acho que hoje eu vou ligar para o meu irmão e vou falar que vou pôr outro no meu lugar. Aí eu prego outro dia. Aí aquela frase veio de novo: o propósito é maior do que o sacrifício. Quando Jesus desceu do trono e falou, Pai, eu vou. Mas a cruz estava diante dele, o sofrimento estava diante dele. Mas aí ele disse, o propósito é maior do que o sacrifício. Vocês estão aqui há alguns dias, interruptivo, sem parar. Talvez alguém pode ter olhado assim, o tempo está frio, está chovendo. Mas aí você também sabe que o propósito é maior do que o sacrifício. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. O pastor Rafael falou algo aqui forte na oração. Nós não viemos aqui para receber, nós viemos aqui para doar. E quando nós fazemos isso, quando nós doamos para Deus, Deus recebe a nossa doação. E aí é a hora que Ele desce e doa o que Ele tem para nós também. Eu quero dizer para você nessa noite, você talvez pode ter vindo aqui pedindo alguma coisa, quando você anota aí no papel. Talvez isso que você está pedindo vai atender a sua necessidade temporariamente, mas Deus vai te dar o que você precisa, porque o que você precisa vai muito além daquilo que você está pedindo. Você acredita nisso? Oh, glória, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Abra sua Bíblia, queridos, por gentileza. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3.
versículo de número 8. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Louvar ao Senhor pela vida do nosso pastor Júnior, minha referência. Sempre que eu estou passando por algum problema assim, eu lembro do pastor Júnior. Aí é a hora que eu tomo uma injeção de ânimo, assim. Obrigado, chefe, por essa oportunidade. E quero tranquilizar vocês de uma coisa, irmão, de todos os pregadores que pregaram aqui e que ainda vão pregar, eu sou o menor de todos, amém? Eu estou aprendendo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 8, diz assim: E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Diga assim, todo o povo. Não, está fraco. Diga aí, todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Amém. Amados, eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma palavra muito simples, uma palavra muito conhecida por todos nós. Eu digo simples porque a palavra de Deus é simples. Os homens é que complicam, mas a palavra de Deus é muito simples, é doce. Eu cresci ouvindo essa história, a história de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1, que fala a respeito de um coxo que todos os dias era carregado e colocado à porta da igreja, à porta do templo. Mas antes de entrar no assunto, eu quero compartilhar um pouco a respeito de um dos personagens deste contexto, que é o nosso irmão Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Quem era Simão? Simão Bar-Jonas era um homem pescador, ele pescava peixes, afinal ele era conhecido assim, um grande pescador. Mas um belo dia, Jesus entra na vida dele, Jesus cruza o caminho dele, Jesus chega diante dele e fala: a partir de hoje, você não vai mais pescar peixes, a partir de hoje, você vai pescar pessoas, porque na verdade Jesus, quando entra na vida de alguém, ele muda completamente. E ele diz mais, ele fala: e olha, seu nome é Pedro. Pedro, como você já sabe, que vem do latim Petrus, que significa pedra. Naquele dia, Jesus faz uma promessa. Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus faz uma promessa ali, talvez essa promessa tivesse sido desapercebida, mas na verdade foi uma promessa. Jesus ali faz uma promessa e uma afirmação muito séria na vida de Pedro. Agora, o que eu acho interessante, queridos, é que Pedro, ele se tornou discípulo de Jesus, e ele se tornou um dos discípulos mais amados, mais queridos de Jesus, a ponto de Jesus abraçá-lo e apoiar a sua cabeça assim, ó. É coisa de afinidade, é coisa de amigo. Jesus tinha um carinho muito especial por Pedro. Quando Jesus estava fazendo milagres, Pedro estava com ele. Quando Jesus estava multiplicando pães e peixes, Pedro estava com ele. Jesus estava sendo honrado pelas pessoas, né? Admirado pelas pessoas. Pedro estava com ele. Mas agora acontece algo terrível. Jesus é preso. Jesus é levado lá no Sinédrio. Agora Jesus estava sendo interrogado por Anás, o sumo sacerdote. Pedro estava lá. A Bíblia fala que um dos discípulos estava lá, não menciona o nome, mas um dos discípulos estava com Pedro. Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote.
Pedro queria entrar, mas acontece que apenas um dos discípulos, aquele que estava com ele, estava lá dentro, enquanto Jesus estava sendo interrogado. Agora, o sumo sacerdote, ele faz uma pergunta para Jesus. Ele pergunta a respeito dos discípulos, ele pergunta a respeito das doutrinas. Aí Jesus responde: olha, sinceramente, eu sempre falei abertamente. Eu nunca fiz nada em oculto, eu nunca falei nada em oculto, tudo comigo foi transparente. Mas se você quiser saber melhor, pergunte aos discípulos. Meu irmão, o criado do sumo sacerdote naquele momento deu um soco no Senhor Jesus, deu um soco no rosto de Jesus. Jesus vira para ele: mas se eu tivesse feito algum mal, o soco que você me deu faria sentido. Mas se eu não fiz mal, por que é que você me bate? E a Bíblia fala que durante esse episódio, alguém olha para Pedro e fala: ei, eu conheço você. Você é um dos discípulos de Jesus. Pedro: eu não. Ele nega o Senhor. Aí o discípulo que estava lá dentro do sinédrio, ele vai lá fora, ele fala com a pessoa que estava lá vigiando a porta e conversa com ela e leva Pedro até lá dentro, até onde estava Jesus, e Pedro assistindo. E alguém olha para ele e fala de novo: ei, eu conheço você. Olha, eu sou parente daquela pessoa que você arrancou a orelha. Você lembra aquele soldado que você arrancou a orelha? Pois é, eu sou parente dele, eu conheço você, foi você. Pedro imediatamente falou: não, você está me confundindo com outra pessoa, não sou eu não. Ele nega Jesus segunda vez. Agora, alguns homens estavam ali se aquecendo do frio, e Pedro também aproveitou o momento e foi se aquecer do frio, quando alguém vira para ele e fala assim: você é um dos discípulos de Jesus, você estava andando com ele, eu conheço. Pedro grita e fala: eu nunca vi esse homem na minha vida. E a Bíblia fala que o galo cantou. Pedro, naquele momento, ele desiste de Jesus. No momento que Jesus mais precisou dele, ele desistiu. Ele virou as costas. O pastor Júnior falou uma coisa nesse altar aqui que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele disse que nem sempre a fuga da guerra é o caminho da paz. Essa foi o senhor que falou, eu anotei, mas eu estou dizendo que foi o senhor que falou. O crédito é do chefe. Nem sempre a fuga da guerra é o caminho da paz. Pedro desistiu, por quê? Por medo. Ele virou as costas. Ele sentiu pânico, sentiu pavor. Ele simplesmente desiste de Jesus. Mas agora, Jesus ele já tinha sido morto, já tinha ressuscitado. Agora ele tem um particular com Pedro, já estava o Cristo ressuscitado. Agora ele, em um outro contexto, ele chama Pedro para conversar e fala: Pedro, você me ama? Aí Pedro responde para ele: é claro que eu te amo, Senhor. É claro. O Senhor Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama, Pedro? Ele responde: Senhor, eu te amo. E a Bíblia fala que Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? A Bíblia não fala isso que eu vou dizer, mas ela fala que ele, naquele momento, ele chorou. E quem sabe, nesse momento, ele não se lembrou: mas como é que pode isso? Eu o neguei 3 vezes. Quando ele mais precisou de mim, eu virei as costas para ele, e ele ainda está aqui me perguntando se eu o amo. Ele sabe de tudo. O Senhor só sabe de todas as coisas. Mas ele diz diante do Senhor Jesus: eu te amo, Senhor, mais do que tudo nessa vida. Eu te amo mais do que tudo nessa vida. Aí Jesus vira para ele e fala assim: então, Pedro, faz um favor, continua fazendo aquilo que eu comecei. Cuida das minhas ovelhas. Jesus vem para ele e pergunta 3 vezes. Talvez uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Pedro negou 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes. Isso aqui me faz pensar numa coisa.
A cada momento da minha vida que eu erro, Jesus vem com uma cota de misericórdia. A cada dia da minha vida que eu falho, Jesus vem com mais um dia de misericórdia. Sabe por quê, amados? Porque 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. 1 Coríntios 1, versículo 25 diz assim: a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Pastor Jonas, o senhor está querendo dizer que Deus é fraco? Tô. O senhor está querendo dizer que Deus tem ponto fraco? Tem. E o nome da fraqueza de Deus se chama misericórdia. Misericórdia. Deus tem misericórdia para você nessa noite. Esse é o ponto fraco de Deus. Ele não resiste. Ele tem misericórdia para você, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Oh, Jesus de Nazaré, tem misericórdia aqui nessa noite, amados. Quando Jesus vira para ele e fala: Pedro, continua fazendo aquilo que eu comecei, Jesus simplesmente pega a responsabilidade que ele tinha e coloca sobre os ombros de Pedro. É como se Jesus assinasse uma procuração, pastor Rafael, e entregasse na mão de Pedro: você tem agora autoridade, domínio e poder para fazer tudo aquilo que eu fiz, e até mesmo coisas maiores. Você já parou para pensar nisso, amados? Você já parou para pensar na responsabilidade daquele homem? Jesus simplesmente pega tudo e coloca nas mãos dele. É como se ele estivesse falando assim: ó, se você for para a direita, eu estarei indo para a direita, porque você vai estar levando o meu nome. Se você for para a esquerda, eu estarei indo para a esquerda, porque você está levando o meu nome. Ou seja, é como se eu estivesse indo. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Oh, aleluia. Agora, queridos, quando eu li esse capítulo de Atos 3, eu falei: meu Deus, essa palavra é tão conhecida. Uma palavra que eu cresci ouvindo. Há 35 anos eu ouvi essa palavra. E as pessoas pregam muito sobre milagre. O coxo levantou. O coxo: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, tal, tal, tal. Mas se você me perguntar: pastor, qual é o nome dessa mensagem? Se o senhor tivesse que colocar um título nessa mensagem, como o senhor chamaria? O encontro. O encontro. Grave isso. O encontro. A Bíblia fala, queridos, que Pedro já estava iniciando o seu ministério junto de João. Na verdade, ele convida João: João, vamos orar. Isso era por volta de 15 horas da tarde. Ele chama João para orar. 15 horas da tarde. Vamos orar. Porque a oração é a chave da... A oração é a chave da vitória. E ele foi orar. A Bíblia fala que era carregado um homem coxo e colocado à porta do templo diariamente. Poxa, diariamente? Então peraí, então é todo dia. O cara estava lá o dia inteiro, todo dia. Todos os dias o coxo ficava na porta da igreja. Agora entenda uma coisa, queridos: o homem era coxo, inclusive de nascença. Ele não se tornou coxo, ele nasceu coxo. Existe uma grande diferença entre aleijado e coxo, porque o aleijado, ele simplesmente não consegue ter firmeza alguma, ele não consegue se locomover. Agora o coxo é aquela pessoa que tem instabilidade, não consegue se firmar, consegue se locomover, porém com instabilidade. A tradução no dicionário, se eu não me engano, chama: quem é coxo é o mesmo que ser torto. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Então o homem andava de maneira torta. Posso continuar, irmãos? A Bíblia fala, irmãos, que esse homem nasceu coxo. Agora você imagina aquela mãe desse homem. A Bíblia não menciona o nome dela, mas também não sei se ela nesse momento estava viva ou se estava morta. Mas você imagina quando essa mulher engravidou. Quando essa mulher engravidou, queridos, gerou-se uma expectativa dentro dela. Eu estou grávida, eu vou dar à luz, eu vou gerar uma criança. Meu irmão,
Nada me faz pensar que essa mulher não ficou feliz. Com certeza ela ficou feliz. Porque qual é a mãe que não fica feliz quando está grávida? Ela ficou feliz. Eu vou ter um filho. Eu vou ter um filho, vou poder brincar com ele. Vou poder andar com ele, correr com ele. Eu vou dar amor, vou dar carinho. Eu vou alimentar meu filho. Eu vou mostrar para as pessoas o meu filho. Só que quando aquela criança nasce, ela percebe que aquela criança nasce com um problema de saúde. Ela nasce com um defeito físico. Agora, quem sabe aquela mãe tem uma surpresa que com certeza não é uma surpresa boa. E ela olha para aquela criança e... Porque qual é a mãe que vai querer que um filho nasça com um problema de saúde, irmãos? Quem sabe ela fez uma oração algum dia na vida dela e fala: Deus, não foi com essa situação que eu sonhei. Deus, não foi com esta situação que eu sonhei. Eu não sei se você já fez uma oração como essa. Não sei se algum dia na sua vida você tenha olhado para a sua vida sentimental, ou para a sua vida material, ou para a sua vida ministerial. Talvez você tenha estado num determinado momento da sua vida, e que seja lá qual for a área da sua vida, e você tenha feito uma oração como essa. Não foi com essa situação que eu sonhei. Mas Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você. Essa situação ficou dessa forma até hoje, mas eu declaro que hoje é o dia do encontro. Hoje é a noite do encontro. Oh, meu Deus. Hoje pega essa palavra, irmãos, por favor. Não deixe essa palavra escapulir. Hoje é o dia do encontro. Oh, queridos, agora, por favor, grave isso que eu vou te falar. O fato daquele homem ser coxo não o desmerecia. O fato de o ser humano ter um problema físico não o desmerece. Mas o problema era que aquele homem pedia esmola. E esmola é aquilo que sobra. Eu vou pedir aquilo que sobra dos outros. O problema era esse. Obrigado, reverendo. Quem sabe aquela mãe via o filho saindo de casa todos os dias, indo para a porta da igreja pedir esmola. Só que entenda uma coisa, a Bíblia fala que ele era carregado. Diga assim, ele era carregado. Diga mais uma vez, carregado. Diariamente. Todos os dias. E ele não era bobo, porque ele escolheu um ponto estratégico. Porque porta é lugar de entrada e saída. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Então as pessoas conheciam. Aquilo ali já virou rotina. As pessoas conheciam. Aquele é o coxo que pede esmola todos os dias na porta da igreja. Irmãos, olha para cá, olha para mim, por favor. Ele saía de casa, ia para a igreja. Olha para cá, voltava para casa do mesmo jeito. No dia seguinte, saía de casa, ia para a igreja, voltava para casa, do mesmo jeito. Dia seguinte, saía de casa, ia para a igreja, voltava para casa, do mesmo jeito. Na miséria, no fracasso, no sofrimento. Porque quem pede esmola, será que está vivendo bem? Será que uma pessoa para pedir esmola, será que ela está feliz da vida? Acho que não, né? Mas um dia, Pedro e João foram para a igreja. Você não está entendendo. Se você observar no primeiro versículo, a Bíblia fala que Pedro e João foram juntos. Pedro e João foram. Deus falou o seguinte, irmãos: bom é que os irmãos vivam em Você sabe o que eu aprendo aqui? Quando nós andamos juntos, quando nós unimos forças, quando nós temos uma visão, quando nós estamos juntos e misturados, lá na frente, Deus faz milagre. Lá na frente, Deus honra, porque Deus gosta de união. Deus gosta de quando a gente está num propósito só. Deus não gosta de confusão não, irmãos. Deus não gosta de discórdia, um pensando uma coisa, outro. É uma visão. É por isso que Deus vai e consagra um anjo da igreja, um profeta, porque
Ele manda a visão para o profeta, aí a gente tem que estar em uma visão, porque Deus honra, Deus faz milagre. É por isso que Deus vai fazer milagre no Espaço Reencontro, porque o Espaço Reencontro é uma igreja unida, é uma igreja que anda junta, é uma igreja que anda num só propósito. Pedro e João estavam indo para a igreja. A Bíblia fala que eles estavam se aproximando. E o homem na porta da igreja, automaticamente, irmãos, na hora que aquele homem viu Pedro e João, ele, opa, já vem mais gente que vai me dar esmola. Já vou me preparar aqui, já vou fazer uma cara de miserável aqui para pedir esmola. Porque, não, eu vou pedir. Aí ele se prepara. Quando Pedro e João se aproximam, ele pede, me dá uma esmola. Aí Pedro vira para ele e fala assim, olha para mim. Como que ele está dizendo assim, vê se eu tenho alguma coisa para, vê se você, olhando para mim dos pés à cabeça, vê se você vê alguém em mim que tem alguma coisa para te dar. Olha bem para mim, filho. Olha bem para mim, moço. Vê se parece que eu tenho alguma coisa para te dar. Porque na verdade aquele homem ali, meu amigo evangelista Tiago, ele estava preocupado com aquilo que o dinheiro podia comprar. A sociedade está o tempo todo em busca daquilo que tem preço, e se esquece daquilo que tem valor. O problema é que aquilo que tem preço, o dinheiro pode comprar, e aquilo que o dinheiro pode comprar pode ser corrompido, mas o que tem valor, o dinheiro não compra. O dinheiro não compra. Não, o dinheiro não compra. Mas ele estava preocupado. Preocupação estava dominando aquele homem, porque todo dia ele estava ali pedindo esmola. A preocupação é um problema sério, irmãos. Olha, estudem essa palavra, preocupação. São duas numa só. Preocupação é uma palavra que dá uma rasteira. Ocupação vem antes, a pré vem antes da ocupação, está entendendo? Acho que você está entendendo. Pré-ocupação, ou seja, você se ocupa antes da hora. A preocupação, você não vai conseguir resolver um problema que tem lá no dia seguinte. A preocupação só vai estragar a paz que você tem agora. A preocupação, amados, vai gerar uma coisa dentro de você, que o pastor Jailton me ensinou, chamada síndrome do pensamento acelerado. O que é isso, pastor? A síndrome do pensamento acelerado vai fazer você pôr muita força naquele problema que não está nem perto de você, está lá longe. A síndrome do pensamento acelerado, que em outras palavras, popularmente conhecida como ansiedade, vai fazer você pôr muita força num problema que está lá longe. Aí você se cansa hoje, aí você põe muita força, mas aí quando você estiver diante do problema, você já vai estar cansado. Pastor, o que eu devo fazer então? Me fala. O que eu devo fazer? Se o problema está logo ali, está logo amanhã, pastor, para resolver. E quem foi que falou para você que amanhã existe? O amanhã não existe não, queridos. Não, pastor, aí o senhor está pegando pesado. Não estou não. Você pode ficar 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Quando você chegar na manhã, você descobre que chegou no hoje. Pastor, então me dá a receita, o que eu tenho que fazer? Vou te falar agora. A coisa mais importante da vida é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Não entendeu? A coisa mais importante da vida é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Vou desenhar. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se preocupe com isso, porque Jesus está dizendo para você: ei filho, você está vendo aquela ave ali voando ali? Você está vendo? Pois é, eu não deixo ela sentir fome, eu não deixo com que ela morra de fome, eu cuido dela. Agora você imagina se eu não vou cuidar de você? Você imagina se eu não vou? Meu filho, ponha os seus problemas nas mãos do Senhor, porque Ele tem
a resolução dos seus problemas. Se você acredita nessa palavra, joga a mão para cima aí, dá um brado de vitória. Oh, eu só quero uma esmola. Na verdade, o que ele estava pedindo, na cabeça dele, iria solucionar o que ele queria de verdade, mas o que ele nem imaginava, porque o que ele queria de verdade, pastor Tiago, iria resolver um problema passageiro, mas o que Jesus de Nazaré estava levando para ele, iria solucionar um problema permanente. Oh, glória. Aí olha só, amados, Jesus, Pedro e João se aproximando do templo, Pedro olha para ele e fala assim: ei, olha para mim, escute o que eu vou te falar. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ouro e prata são recursos passageiros, você usa e acaba, porque quando fica na nossa mão, a gente usa e acaba. Mas aí ele diz assim, ó: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Oh, meu irmão, quando você pronuncia o nome de Jesus, Deus se levanta do trono dele, aponta o dedo e fala assim: ninguém vai entender, mas eu vou fazer. Ninguém vai entender, mas eu vou fazer. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Experimenta pronunciar o nome de Jesus aí, meu irmão, porque o nome de Jesus tem poder. A Bíblia fala que no mesmo instante os pés e os tornozelos se firmaram. Os pés e os tornozelos ficaram firmes, de modo que ele pôde pular, saltar e até mesmo sair correndo. Mas uma coisa muito interessante, queridos, que Pedro, ele libera o milagre. Pedro diz para ele: em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Milagre foi liberado. Só que uma coisa muito interessante, Pedro estende a mão direita para ele. Eu fiquei pensando nisso, falei: Deus, o que é isso? Irmão, liberar milagre é fácil, estender a mão é difícil. Liberar milagre todo mundo libera, quero ver estender a mão. Porque quando Pedro libera o milagre, Jesus de Nazaré estava dando poder para Pedro, para curar, para liberar uma cura física. Cura física, ele podia, mas havia uma coisa, ele tinha que ser curado aqui, E essa cura, eu tenho fé, eu tenho certeza que é liberada no momento que Pedro estende a mão para ele. Meu irmão falou uma coisa a respeito de um aleijado, e eu também não esqueci, pastor Jairo. Triste não é nunca ter andado. Pode anotar isso aí, o crédito é pastor Jairo. Triste não é nunca ter andado. Porque uma coisa, irmãos, é muito fácil você, aliás, é mais fácil você ver um homem pisando na cabeça de um cara que está no chão do que você vendo ele estender a mão para o cara levantar. Fulano abriu uma empresa, quebrou, tá vendo? Eu falei, perfeito, quebrou a cara, não quis me ouvir. E o cara não tem capacidade de chegar lá e abraçar e estender a mão. É muito fácil, irmãos. É mais fácil você ver uma pessoa que teve um fracasso no casamento, um fracasso na vida sentimental, um fracasso na vida financeira. É mais fácil você ver alguém reclamando, apontando o dedo, acusando, falando: isso é pecado, do que você ver a mesma pessoa chegando, estendendo a mão. Ei, triste não é nunca ter andado. Triste é nunca ter caído. Que isso, pastor? Foi meu irmão que falou. Mas o mais lindo é quando ele diz assim: porque quem nunca caiu não sabe o gosto de como é se levantar.
Ô, meu irmão, você pode até ter caído, mas você conhece o gosto de como é se levantar. Seu casamento pode ter chegado aqui no chão, mas vai andar. A sua vida sentimental pode ter chegado aqui se arrastando, mas vai andar. A sua vida financeira pode ter chegado aqui no chão, sendo carregado, mas vai sair daqui andando. Ei, meu irmão, Deus me fez subir nesse altar aqui, cheio da autoridade de Deus, para te dizer que depois do encontro, a sua vida vai mudar. Depois do encontro, a sua história vai mudar. Depois do encontro, a sua maneira de pensar vai mudar. Se você acredita nessa palavra, pelo menos fale alguma coisa para Deus aí. Se expressa para Deus aí. Oh, aleluia! Os pés e os tornozelos ficaram firmes. Ele se levantou. Agora ele poderia fazer, sabe o quê? Sair correndo que nem um doido. Ir lá correndo para o Facebook, porque tudo que acontece na vida do ser humano hoje, o cara vai para o Facebook. E vai, se é coisa ruim, põe no Facebook a coisa ruim. Se é coisa boa, põe no Facebook a coisa boa. Estou mentindo, irmãos? Quer ver uma coisa? No dia que Jesus voltar, o nego vai entrar no Facebook vai botar hashtag, vai botar assim, partiu, céu. É sério, irmão. Mas não vai dar tempo não. Vai dar tempo não. Eu falei isso aqui só para descontrariar, mas não vai dar tempo não. Quando ele apontar no céu, já foi. Não dá tempo não. Mas ele não fez isso não, amados. Porque o certo é esse. Se eu compro um carro dos meus sonhos, se eu compro um carro que eu tanto sonhei, o que eu vou fazer, irmão? Vou pôr dentro da garagem e ficar lá? Ai, meu carro, I love you e tal. Não, irmãos, eu vou andar no carro. É ou não é verdade, irmão? Se eu compro um sapato bonito como o do pastor Rafael assim, esse que ele fez o maior sucesso lá em São Gonçalo, no Morro do Sabão, ele vai querer usar o sapato, irmão. Andar igual o pastor Tiaguinho agora. Ele vai querer usar o sapato, aqui é meu sapato, tal. Pô, irmão, só que ele não fez isso não. Ele poderia mostrar para todo mundo, agora eu sou o cara. Estou curado, não sou mais coxo não, estou curado. Você sabe o que ele fez? Ele entra para dentro da igreja. Você sabe por que ele entra dentro da igreja? Porque ele voltou para agradecer. Ele volta para agradecer. Porque o ingrato, ele se lembra de como conseguiu, mas se esquece de quem ajudou. Se alguém virar perto de você e falar assim, eu consegui sozinho, é ingrato. Porque ninguém consegue nada sozinho nessa vida. Mas agora ele voltou para agradecer. E eu lendo um artigo esses dias, que eu sou muito curioso, inclusive aprendi com o Fabrício, rapaz, você perde um tempo da sua vida, perde não, né? Ganha um tempo da sua vida estudando, lendo, faz pesquisa na internet, cara, você aprende muita coisa. E esse dia eu estava lendo um artigo, falando sobre a gratidão. Você sabia que a gratidão libera um hormônio no cérebro, chamado ocitocina? Quem já sabia disso? Olha aí, ocitocina. Meu irmão, esse hormônio, ele vai eliminar coisas como desafeto, ele vai eliminar coisas como ansiedade, sentimentos ruins que às vezes entram dentro da nossa mente, da nossa cabeça, isso aí vai sendo eliminado. A gratidão vai fazer com que isso aconteça. Então, filho, exerça a gratidão. Se você sai de dentro da sua casa, Deus, obrigado pela minha casa. Se você entra dentro do seu carro, Deus, obrigado pelo meu carro. Se você vai trabalhar, Deus, obrigado pelo meu trabalho. Quando você vai receber o seu salário, que às vezes, mas eu ganho muito pouco, Deus, obrigado pelo meu salário. Exerça a gratidão. Estimule a gratidão, porque isso vai fazer bem para você. Isso vai fazer bem para você. Aquele homem, ele entra para dentro da igreja, e a Bíblia vai dizer no versículo 8, Atos 3:8, diz assim, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Oh, aleluia. Agora o que eu acho interessante, queridos, é que ele entra para dentro da igreja e começa a glorificar a Deus. Glória a Deus, aleluia. No manto, como diz o Eliel Lima.
rodopiou para lá, rodopiou para cá, glorificou, gritou, saltou, pulou, adorou. E o pau está quebrando, a chapa esquentou, irmão, e o cara não para de adorar, glorificando, saltando, pulando, louvando a Deus, igual você está fazendo aí agora, dando glória, dando, oh, aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor, e sendo grato, agradecendo, glorificando a Deus, e está o povo admirado. Agora, você me abençoa aqui para eu dar uma margenzinha para a minha imaginação? Você me abençoa, irmãos? Isso aqui que eu vou dizer não está na Bíblia. Ok? Não está na Bíblia. Agora você imagina, se a mãe desse homem estivesse viva. Imagina. Eu não sei se estava ou se não estava, porque a Bíblia não diz que ela está morta ou está viva, tá? Então, imagine, hora do almoço. Não, hora do café da tarde, né? Porque era 3h15 da tarde, 3 e alguma coisa. Por volta de 3 e alguma coisa da tarde. Hora do café, hora do lanche. Ela vai lá dar lanche para o filho. Coração amargurado. Porque conviver com a ideia de que o filho está lá passando uma situação constrangedora, na miséria, pedindo esmola. Mas ela vai lá, levar o lanche para o filho. Mas quando ela chega na porta da igreja, ela toma um susto. Ela se assusta, por quê? Ué, meu filho, eu não fui para casa, saí de casa agora, cadê meu filho? Hã? Deus, cadê? Poxa, mas eu vim trazer o lanche. Cadê meu filho, gente? O que aconteceu? Ele não... Porque a rotina era essa, irmãos. Saía de casa, ia para a igreja, voltava para casa, do mesmo jeito. Saía de casa, ia para a igreja, voltava para casa, do mesmo jeito. Era rotina, as pessoas sabiam disso, aquilo acontecia diariamente, todos os dias, aquilo era algo repetitivo. Mas aquela mãe, da minha imaginação aqui, ó, se assustou, porque ela procurou, mas não encontrou. Ei, as pessoas vão te procurar no nível da desonra, mas elas vão ter uma surpresa, porque Deus já te colocou no nível da honra. Pega essa palavra, por favor, fica de pé no seu lugar, por favor. Deus te colocou no nível da honra. Deus te colocou no nível da honra. Como foi profetizado aqui no início do ano, é tempo de coisas novas na sua vida. É tempo de coisas novas na minha vida. É tempo de coisas novas na sua vida. Quem recebe essa palavra, levante a mão direita, por favor. Só por alguns segundos. Só por alguns segundos. Pense aí no seu projeto. Pense no seu projeto aí. Pense no seu projeto. Pense no teu sonho aí. Pense na dificuldade que você está atravessando. Pense na dificuldade que você já atravessou. Mas, ei, meu irmão, creia junto comigo nessa noite. Creia junto comigo nessa noite. O tempo da desonra acaba hoje. Porque no lugar da desonra, Deus vai dar dupla honra para você. Deus tem dupla honra para você. Deus tem uma surpresa muito boa para você, amados. "21 dias, né? 21 dias. Eu não sei se tem pessoas aqui que estão conseguindo vir todos os dias. Se você estiver conseguindo vir todos os dias, parabéns. E eu profetizo que você vai concluir os 21 dias sem parar. Sem parar. Tem gente que está fazendo jejum aqui, você não vai quebrar o jejum. Deus está fortalecendo teu espírito nessa noite. Deus está fortalecendo teu espírito. Eu profetizo que nessa noite, se você tem alguma enfermidade, vai voltar sem ela para sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos aí. Buscar-me eis e me acharei. Se me buscar de todo o coração, os meus caminhos são mais altos que os seus. Sobe aqui, vem me ver.